Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Curativa Podcast. Estou aqui com meu colega Cláudio. Meu nome é Daniel Rolo, sou médico geriatra e paliativista aqui em João Pessoa. E é um prazer estar com vocês em mais um episódio, ao lado do meu grande amigo. Muito prazer, sou o Cláudio, médico geriatra, tento atuar na área aqui de oncogeriatria. E prazer todo meu, Daniel, estar aqui mais um episódio desse com você para a gente trazer alguns assuntos aí bem interessantes. Muito bom, muito bom. Esse aqui é o nosso quarto episódio. Quarto ou quinto? Quinto episódio. Quinto episódio, Cláudio. Então, eu venho aqui para a gente poder relembrar alguns pontos importantes da gente começar. Que aqui é o nosso Curativa Podcast, você encontra conteúdo educativo em saúde, sempre baseado nas evidências mais recentes, para oferecer conhecimento atualizado e de qualidade. Este podcast ele tem a finalidade exclusivamente de educação, informação e reflexão. Os conteúdos apresentados não devem ser utilizados isoladamente para diagnóstico, tratamento, cura ou prevenção de quaisquer doenças ou condições. Importante isso. As opiniões expressas aqui são exclusivas dos participantes e não representam posição oficial das instituições, organizações ou serviços de saúde aqui comentados. Em resumo, é um podcast que não substitui o julgamento clínico profissional, pessoal. Sempre consulte fontes confiáveis, revise as evidências mais recentes e use seu senso crítico na prática médica. Tá certo? Então a gente inicia esse episódio hoje com o tema de diabetes mellitus no idoso. É um tema muito importante, um tema onde algumas evidências novas têm saído e a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Mas antes, vamos começar com algo que não seja médico. Eu gostaria que a gente começasse aqui a falar um pouco também da gente, né? E Cláudio, qual é o ponto alto da última semana, Cláudio, para você? Vamos lá, médico falar de coisa que não é médica... Que não é médica, né? Porque de medicina a gente já fala bastante aqui. Putz, Daniel, vou fazer propaganda aqui de um restaurante que eu fui, me marcou mesmo, assim, a experiência foi boa, que é o Tartuferia Savitar. A gente foi comemorar o aniversário na verdade foi do meu pai, e me impressionou. João Pessoa tá ganhando aí uma leva boa de restaurantes. Antigamente a gente não tinha essa variedade, e essa explosão que tá tendo aqui. Tá parecendo um restaurante bom, e a gente foi pra lá e comemos um ravioli com queijo feito na fazenda de Ariano Suassuna. Nossa! Então, quando o cara veio apresentar o prato, eu disse assim, eu quero esse, eu não sei o que é não, mas eu quero esse. Ravioli literário. Literário, e o negócio era gostoso, velho. Então, assim, indico você ir lá com sua mulher, com seus filhos, e pra quem tá ouvindo, for de João Pessoa, se você não venha-se embora pra cá, venha passar férias, curtir, ver a parte boa do Brasil. E aí você passa nesse restaurante, Tartuferia Savitar, estamos ganhando nada pra isso, mas é porque o negócio realmente é gostoso. Boa. Peraí. E a sua, hein? Quero saber de você também, Daniel. Conta aí. Ponto alto da semana. Ponto alto da semana, acho que eu vou dar 2, porque afinal eu não sou pessoense, né? Mas moro aqui há 10 anos e concordo com você. Tem muito restaurante bom aqui, crescido bastante. Mas como não sou pessoense, eu tenho que falar da minha terra um pouquinho. Vai. E domingo teve o Círio de Nazaré, né? Então, o Natal do Paraense, a gente sempre comemora bastante. A cidade Então, para, né? A cidade cresce bastante, cheio de gente, né? Então, foi um domingo bacana para quem é paraense experimentar. Esse é um ponto. O segundo ponto, o Dia das Crianças, porque a molecada adorou, é o dia deles, né? Então, foi um dia de comemorar com eles, aproveitar com eles. E acho que vou dar um terceiro. Eu ia falar, tem um terceiro. Eu vou dar um terceiro. Você quer falar do terceiro? terceiro? Eu vou falar. Eu sei que você quer falar. Porque ontem o Remo venceu o Paysandu de 3-2, então não podia deixar de falar isso Paysandu. aqui. E aí é Leão na veia. Nossa. Então, é por isso que eu tô de azul marinho. Não é à toa que eu estou de azul marinho. Mas é isso. Vai, Remo. Perfeito, vai, Remo. Tá valendo, tá valendo. Vamos embora. Então, no episódio de hoje, a gente vai discutir sobre diabetes no idoso. E para isso, a gente trouxe um caso clínico para tentar guiar aqui nossa conversa. A gente vai falar do seu Augusto, que há cerca de 25 anos, ele tinha 57 anos nessa época, trabalhava como contador numa empresa e chegou no consultório porque a empresa pediu aí o check-up anual desse paciente para ele fazer. Tinha nenhuma queixa, nenhum sintoma, mas nos seus exames de rotina lá tinha uma glicemia de jejum de 138 e hemoglobina glicada de 7,2. Repetiu a glicemia alguns dias depois e veio aí confirmando esse valor alterado. E aí o médico explicou: seu Augusto,
O senhor tem, então, diabetes tipo 2. Isso é comum na sua idade, mas precisa de cuidado e acompanhamento regular. Ele recebia as orientações de dieta, atividade física e começou metformina 500 miligramas 2 vezes ao dia, além do reforço do controle da pressão e do colesterol. Nos primeiros anos, manteve-se estável, retornou então com uma hemoglobina glicada em torno aí de 7%. Já achei que esse médico já fez bastante coisa, né? Orientou a dieta, atividade física, foi legal. E apesar de parecer um caso bem direto, no idoso esse diagnóstico ele pode ser um pouco traiçoeiro da diabetes. Como é que a gente deve interpretar isso aí, Daniel? Questão de valores de exames para a gente fechar o diagnóstico do paciente idoso com diabetes. O que é que você tem a considerar aí para a gente? Bem, diabetes na terceira idade, no idoso, idosa, na pessoa idosa, vamos falar assim, é um diagnóstico realmente que é muito comum. Não é normal, mas é comum. E estudos mostram que 30% das pessoas acima de 65 anos têm diabetes, em torno disso. É uma população considerável. 1 em cada 3 vai apresentar elevação glicêmica para o diagnóstico de diabetes. Então, é algo que a gente tem que estar atento, porque o diagnóstico de diabetes está associado a desfechos de saúde que são importantes, principalmente na geriatria, relacionados a questões cognitivas, a mais fragilidade, sarcopenia, não apenas a perda muscular, mas a perda de força muscular, que é a dinapenia. Então, são processos extremamente importantes em relação ao envelhecimento. Em relação ao diagnóstico que ele faz, eu já teria, assim, claro que ele foi de bom tom de repetir, mas quando o Perfeito. paciente já chega com 138 miligramas por decilitro e 7,2% de hemoglobina glicada, a gente tem um paciente que tem um diagnóstico de diabetes, porque não é um falso negativo, não é um falso positivo no caso, são 2 exames indo para o Isso. mesmo lado. Ok, aconteceu alguma coisa, ele fez uso de um corticóide, estava com uma infecção e por isso eu vou repetir o teste e o teste mantém. Ele se mantém no nível de diabetes e o paciente tem um diagnóstico de diabetes tipo 2. Na idade que ele apresenta, é muito mais comum um diabetes tipo 2 do que um diabetes tipo 1. E nesse sentido, a gente precisa de pensar aqui o que é o valor alterado para essa glicemia de jejum, para essa hemoglobina glicada, para esse teste de tolerância oral à glicose, né? Então, quando a gente pensa nisso, glicemia de jejum acima de 125, acima disso, né, de 126 para cima, o teste de tolerância oral à glicose acima de 200, fecha o 2 horas. diagnóstico, e hemoglobina glicada acima de 6,5%, Perfeito. também fecha o diagnóstico. E o clássico, né, que acontece também de aquele glicemia acima de 200, paciente com sintomas de Exatamente. diabetes. Às vezes você vai pegar um paciente que está com 310 numa glicemia dessa e não sabia. Eu gosto daquela estatística que eu vi uma vez, 50% dos pacientes têm diabetes e não sabem. Então você não vai lá e avisa ele, meu amigo. Porque avisa, o cara não tem, porque descobre assim. Assim, Sim. eita, não sabia. O cara que chega com esse valor, ele já é diabético há um tempo, né? Ele não virou do nada. 300 de glicemia não é à toa, não é brincadeira. E aí, a não ser que a pessoa tenha desenvolvido uma insuficiência pancreática endócrina aguda, alguma coisa mais grave. Mais grave, óbvio. Vai ter outros Mas aí teria comemorativos. exatamente, teria outra clínica associada. E aí, assim, só pra gente poder deixar muito claro quais são os sintomas dessa glicemia que você falou. Quais são os sintomas? Poliúria, polidipsia, emagrecimento, Polifagia. polifagia também. Então, aqueles 4 P's que a gente aprende na faculdade, bem clássicos, eles acontecem, viu? Então, tem paciente aí que tá com noctúria grande, tá indo 6, 7 vezes no banheiro e ninguém sabe o que é, tá perdendo peso, fez uma glicemia ali, veio de 240. É isso aí. Esse é o cenário. Eu digo que foi um paciente que apareceu para mim uma vez e é dado o diagnóstico de diabetes de cara. E a gente tem que falar de algumas coisas interessantes também que quando a gente olha muito a hemoglobina glicada, né? Eu vejo cada vez mais ganhar força do que a glicemia de jejum em si. Para a comunidade, para o paciente, né? Eles ainda se apegam muito ao valor da glicemia. Doutor, quando deu minha glicemia? Às vezes a gente só tem a glicada, pelo que a gente faz o acompanhamento. Tu já viu no teu consultório alguma situação de glicada falsa? Assim, paciente que tem alguma condição que falseia a glicada? Você Ou superestima, ou subestima? Você é para baixo, subestima, sim. O- No sentido de pacientes com anemias, pacientes com ferropenias, paciente que fez algum sangramento, alguma reposição, transfusão de hemácia, por exemplo,
esses quadros eu já vi diagnósticos, por exemplo, de hemoglobina glicada de 4, 5 Estranho demais, e a né? glicemia capilar do paciente está estourada. Perfeito. Já. No contexto do paciente interno, sim. Você vai ter valores bem discordantes, né? É. Essa glicada não condiz com a glicemia de jejum aqui desse É paciente. interessante dizer que com o envelhecimento, a hemoglobina glicada ela tende a elevar simplesmente pelo envelhecimento. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Essa relação da hemoglobina glicada com a glicemia de jejum, ela vai se alterando com a idade, aonde o envelhecimento ele tende a glicar mais a hemoglobina. Então, a gente sempre tem que levar com muito cuidado quando o paciente chega só com hemoglobina glicada, e aí o paciente vai perguntar da glicemia. Quanto é a minha glicemia? Ele vê lá aquele exame lá embaixo, a Estimado. glicemia estimada. Ah, tá lá 140, 150, isso aqui é um absurdo. E aí você vê a hemoglobina glicada muitas vezes no nível de pré-diabetes. Né? Então, isso tem que ser levado com muito cuidado. A gente precisa explicar isso ao nosso paciente, que esse valor não é o valor que é considerado para o diagnóstico. Perfeito. Né? Isso a gente não pode deixar passar e a gente não pode começar a tratar baseado nisso. Muito cuidado. E aí, se você está em casa assistindo, eu sei que você está pensando, o Daniel falou que diagnóstico 6,5, mas eu já ouvi que para idoso a gente vai dar o diagnóstico com 8%, aguenta até 8,5%. Eu queria só para a gente comentar um pouco dessa diferença de faixas, né? Tanto de diagnóstico quanto para metas, que a gente vai comentar um pouco mais para frente também, dependendo do estado funcional, clínico desse paciente. Porque pode variar, né? Se eu peguei um paciente pela primeira vez e eu estou vendo ali uma glicada de 7%, não necessariamente esse paciente vai precisar de tratamento. Exato. A gente, assim, acho que o mais comum que eu vejo, Cláudio, é o contrário. É o paciente que chega com a Também nível de demais. pré-diabetes, aquela glicemia, hemoglobina glicada de 5,6 a 6,5, e aí que o colega, de alguma forma, já iniciou uma metformina, algum outro medicamento aí para controle dessa glicemia. E aí isso a gente precisa entender que pré-diabetes não é diabetes. Pré-diabetes não é uma doença, é uma pré-doença. E a gente tem que ter muito cuidado, porque o paciente idoso já é um paciente multimórbido, já é um paciente com polifarmácia. Então a gente tem que ter esse cuidado. É isso que eu vejo mais, tá? Agora, nesse paciente que eu tenho o diagnóstico fechado de diabetes, tem aquela hemoglobina glicada acima de 6,5, tem a glicemia de jejum alterada, mas vamos dizer que ele é um paciente que tem um prognóstico mais delicado, um prognóstico de poucos anos, menos de 5 anos, por exemplo, de sobrevida. Desse paciente eu tendo a tolerar um pouco mais, porque as questões de complicações micro e macrovasculares, ele tende a não ter tanto benefício no controle estrito dessa hemoglobina glicada. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, porque isso leva a supertratamento, e isso é o outro lado da moeda, outro lado do problema. Perfeito, que vai ser discutido A gente vai discutir isso mais mais lá pra pra frente. Exatamente. Só para a gente fechar essa primeira parte, porque assim, o seu Augusto, ele acabou de receber o diagnóstico de diabetes. E aí o médico prescreveu metformina, orientou dieta, orientou atividade física, controle da pressão do colesterol. Senti falta de algumas outras coisas para a gente deixar esse caso lindo, né? Para dar o diagnóstico da diabetes. Que seriam aqueles exames que a gente tem que pedir de rastreio periódicos para um paciente. E aí, para quem está em casa escutando, só para ter noção desses exames. Por exemplo, função renal, exame de fundo de olho, esse paciente precisa ser rastreado para retinopatia diabética, exames do pé em toda consulta, esse paciente precisa ser avaliado tanto para pé diabético, para feridas, quanto para a própria neuropatia, perfil lipídico, obviamente, e APA, que foi o que o médico fez, e a gente tem que avaliar alguma vez na vida desse paciente cognição dele, para saber se ele não tem algum transtorno cognitivo, vascular ou algo nesse sentido. Então, não só o tratamento medicamentoso, como exames de rastreio também fazem parte do acompanhamento do paciente diabético. A gente precisa considerar que esse paciente diabético tipo 2 ele já tem a doença há pelo menos 5 anos Perfeito. de evolução, e que é o tempo para esse tipo de complicação ocorrer. Então, é um paciente que na primeira consulta eu já vou indicar esses exames. E aqui, pensando nas principais complicações macrovasculares, aqui no caso, eu preciso considerar nefropatia diabética com a pesquisa da albuminúria,
né? Eu solicito albuminúria de amostra isolada mesmo para esse paciente, o fundo de olho, como você falou, para a avaliação da retinopatia, se ela é proliferativa, se ela é não proliferativa, como é que está evoluindo esse processo, e o exame dos pés. É muito comum paciente diabético chegar no consultório, quantos médicos você tem? Ah, eu tenho esse, tem uns 5 médicos diferentes, e já tem um diagnóstico de diabetes há um tempo e nunca fez um exame do pé diabético, tá? Então, o exame do pé diabético envolve um exame físico completo, exame de pulso, avaliação de sensibilidade com monofilamento, envolve avaliação de sensibilidade profunda com a sensibilidade vibratória, tá certo? Envolve avaliação proprioceptiva, envolve avaliação de reflexo. Isso é o mínimo que eu posso fazer para o meu paciente. Se você não tem condição ou capacidade para fazer isso, encaminhe, né? Porque vai fazer um bem para esse paciente. Exatamente. Imagina um paciente que está com quedas por uma neuropatia ali de botas e a gente não diagnostica, fica passando batido. E no exame físico, você consegue identificar essa neuropatia. E micose intertriginosa também. É muito, Muito comum encontrar no paciente diabético. Onicomicose vai encontrar também, mas não é essa que causa a gravidade. A intertriginosa é algo que a gente precisa tratar. Se na primeira consulta o paciente foi para você e você deixou passar uma micose intertriginosa num paciente com pé diabético, isso aí é baixo valor em saúde, a gente precisa considerar. Aprendi isso com o Manu, o doutor Manu, nossa colega geriatra, no internato ainda. Ela fez: olha, se um paciente idoso entrar no seu consultório e ele sair sem você ter visto os pés, o umbigo e a boca, você não examinou ele direito. Uhum. Dito e feito. O umbigo vai dizer do estado de higiene daquela pessoa, de autocuidado. A boca, porque tem muitas infecções associadas, mau estado de conservação dos dentes. E os pés, para você procurar essa micose interdigital, que é muito comum e às vezes ali é porta de entrada de infecção. E aqui a gente manda um abraço pra Manu, que tá acompanhando a gente. Meu Ela anjo. todos os episódios ela manda um feedback pra gente. Eu fico muito Cheio feliz de de ver. coração. Manuzinha. Um abraço, Manu. Obrigado. Maravilha. Então, seu Augusto seguiu o tratamento, seguiu as recomendações. Só uma coisa. Pois não. Triagem cognitiva. A triagem, ela precisa ser simples, ela precisa ser rápida, tá? E acompanhada anualmente. Então, eu não preciso, quando a gente começa a geriatria, e aí a gente vai para um ambulatório de geriatria, nosso ambulatório lá no HC, por exemplo, a gente começa a querer fazer triagem cognitiva toda a santa consulta para todo mundo, até a gente perceber que não faz sentido. Na verdade, todo mundo começa assim, Ele né? já decora o teste e aí... Exatamente. Mas então, uma vez ao ano, pelo menos, faça um... Pode ser um Mini-Mental, pode ser o Moca, pode ser o CS10, que eu gosto muito, porque é uma triagem mais rápida, o Minicog. Faça alguma triagem cognitiva, pelo menos uma vez ao ano, para esse paciente, para poder acompanhar. Isso é uma triagem, tá? A partir da triagem, a gente vai pesquisar outras questões relacionadas à cognição. É muito comum, hoje, já existem evidências para um transtorno cognitivo que está relacionado a diabetes. Não é demência de Alzheimer, mas um transtorno cognitivo está relacionado a diabetes. Já existe mais evidência cada vez mais nesse sentido, que está associada à disfunção, além da memória, né, de funções executivas, muito importante. Então, é um paciente que, se chega no seu consultório e você não faz uma avaliação adequada, pelo menos um teste do relógio, um teste de trias, esse paciente vai passar batido na sua avaliação e você vai dizer: não, tá melhor que a minha memória do senhor, e a cognição dele já tá problemática. Parece aquela vascular inicial, né? Assim, o paciente parece que tá tudo bem, mas quando você força um pouquinho nas atividades, se banana, cai, precisa ser bem avaliado mesmo. E a avaliação de funcionalidade com a avaliação da atividade básica com CATS, com Lawton para atividade instrumental, ou com Pfeffer. Eu gosto muito do Pfeffer. Também, gosto muito do Adoro o Pfeffer. Bateria breve para função cognitiva eu faço bastante também. Depois que o CS10 dá alterado, eu acabo indo para bateria breve. Eu gosto de usar o DCS como uma triagem para esses testes mais específicos, né? A gente aprendeu que não tem essa função de você ficar repetindo sem indicação, né? O Mini-Mental, o Moca, bateria breve. E o DCS você faz ali, 5 minutos. Rapidinho. Você faz o DCS, é simples, fácil de você aplicar em qualquer consultório. E aí, ups, deu alterado. Aí a gente vai e faz o teste. Só para vocês saberem o que é o 10CS ou CS10, é um teste que é validado no Brasil. O Daniel Apolinário foi quem validou, né? Então, tem validação para o nosso português. É um teste onde eu faço uma avaliação de orientação no tempo, onde eu pergunto para o paciente dia, mês e ano. Depois eu falo ao paciente 3 objetos, e aí
Na própria folha do CS10, eu tenho palavras como óculos, caneta e martelo, na primeira opção, por exemplo. E aí eu peço para o paciente gravar na memória, repetir para mim, gravar na memória. Ele repete porque eu quero saber se ele ouviu direito. E na medida que ele está repetindo, ele também está usando a memória. Depois disso, eu faço um distrator, que envolve influência verbal para animais. E aí eu vou dar pontuação para o número de animais que ele falar. E depois eu peço para ele recobrar os 3 objetos. Faço um teste de memória para ele rápido. Pedindo para ele recobrar. É um teste que vai de 0 a 10, sendo que de 7 para baixo eu começo a considerar um transtorno cognitivo. E aí pacientes com baixa escolaridade ganham uns Ganha pontinhos. E provavelmente esse paciente tem essa disfunção cognitiva relacionada mais à disfunção executiva. Preste atenção na fluência verbal dele. Não só quantitativa, mas qualitativa também, né? De como ele vai responder isso. Acho que isso dava um outro episódio. A gente só comentar sobre esses testes cognitivos, porque é um mundo de coisas. Maravilha. Ressalva feitas então aí da triagem cognitiva. Seu Augusto seguiu a vida. Com o tempo, o controle glicêmico dele começou a oscilar. Se aposentou, parou de se exercitar, ganhou peso, começou a ter dor nos joelhos por artrose, reduziu as caminhadas. Seu Augusto, então, agora com 70 anos, chega com a glicada no consultório de 8,1%. O médico viu esse valor e acrescentou uma segunda medicação, a glicazida, uma sulfonilureia. Teve uma boa resposta inicial e, alguns anos depois, precisou de insulina basal à noite. Com 74 anos, ele foi diagnosticado com câncer de próstata. Tratou com prostatectomia radical, teve nenhuma complicação, seguiu acompanhamento. Durante esse acompanhamento, fez novos exames periódicos. Hemoglobina glicada, função renal, fundoscopia, perfil lipídico e aquela revisão de medicamentos. E aí entramos num novo cenário, Daniel, porque o Augusto começou a precisar aqui de mais medicações. Entrou até a insulina na história dele. Na sua visão, quais são as metas glicêmicas mais seguras que a gente deveria ter para o seu Augusto, para guiar se a gente intensifica o tratamento? Quais são as metas que a gente aceita para um paciente com esse perfil? Então, paciente já acima dos seus 70 anos é um paciente onde nenhum estudo de controle estrito da hemoglobina glicada mostrou benefício. São estudos ainda que mostram que existe um risco real de hipoglicemia nesses pacientes, algo que realmente é o que tende a ser mais perigoso em muitas situações desses pacientes. Então, ser um pouco mais permissivo com esses pacientes faz sentido, até pensando também na polifarmácia, pensando que esse paciente é um paciente que ele já tem uma gonartrose. Será que ele não tem artrose de outras articulações? Como é que o cara vai lidar com a insulina? Para poder apertar, conectar o frasco da insulina, de clicar a insulina, de ver, né, o númerozinho lá que aparece dos cliques, ele vai ter que contar, ele vai ter que ter uma memória boa, uma atenção boa para poder clicar e saber exatamente o que está fazendo, lembrar que já fez. E aí ele vai, escolhe uma área limpa da pele para poder higienizar a pele, para poder aplicar 90 graus, esperar 10 segundos para poder retirar. Olha quanto trabalho essa pessoa ela começa a ter que ter para ter o mínimo de qualidade no seu tratamento. Então, isso para um paciente de 74 anos, diabético, que já pode ter retinopatia, que já pode ter artrose, que já pode ter transtorno cognitivo, isso realmente gera uma carga de problemas que essa pessoa precisa estar bem adaptada para lidar. Então, uma meta para esse paciente, eu consideraria que seria em torno de 7,5, dependendo do nível do problema da próstata dele, de fragilidade que ele tem, entre 7,5% e 8%. Perfeito. Tá certo? Dependendo dessa fragilidade, da funcionalidade dele, que também vai mostrar pra gente, até 8% seria a minha meta. E aí lembrando que a gente tem essas metas glicêmicas individualizadas, dependendo do paciente idoso. Por exemplo, idosos robustos, a gente vai ficar ali de 7% a 7,5%. Idosos com fragilidade moderada, tá difícil, né? Você dizer assim, fragilidade moderada, mas é muito bom os extremos. O paciente que é bem robusto, a gente consegue identificar fácil, ou aquele que já é bem limitado, com a fragilidade já bem avançada,
que aí a gente basicamente não teria uma grande meta a correr. A gente vai tentar evitar hiperglicemias e não deixar, obviamente, ficar em 10, 11%. Então, coloca-se ali um valor, porque a gente tem que colocar, de 8,5% a 9%. Então, o idoso robusto, funcional, cognição preservada, o cara que é ativo, apesar das comorbidades. Tudo bem, tem um câncer, mas o cara é funcional. O cara tem ainda expectativa de vida, câncer de próstata tratado, hoje você pode tratar como uma doença crônica. O paciente vai ter 10 anos aí de expectativa de estar com esse câncer. Então, faz sentido se a funcionalidade dele permitir essa meta um pouco mais agressiva para o idoso, né? De 7, 7,5. Não, já é um cara que já tem uma restrição de funcionalidade, já é mais restrito, ele já é sarcopênico, o paciente já tem cognição ali meio duvidosa, a gente afrouxa um pouco, 7,5%, 8%. Não, já é um paciente que, ó, expectativa de vida dele aí, câncer de próstata, descobrimos metástase, por, sei, essa artrose evoluiu, ficou acamado, restrição de mobilidade total, uma demência apareceu, avançou, e aí a gente é mais permissivo, 8,5%, 9%. E é importante dizer, não é que eu vou permitir hiperglicemias absurdas. Eu não quero que esse paciente evolua com estado hiperosmolar, com cetoacidose diabética, eu não vou permitir isso. Terrível também, né? Mas eu vou considerar que o risco da hipoglicemia é muito maior e que mantendo isso numa faixa segura e com um certo nível de insulinização, por exemplo, o paciente produz insulina pelo próprio pâncreas, ou eu deixo uma insulina basal e não vai fazer cetoacidose, e não tende a desenvolver as complicações mais graves relacionadas à descompensação diabética. Então, aqui o objetivo é evitar extremos, tanto de hipo quanto de hiper. Se a gente conseguir manter dentro ali daquela faixa aceitável, né, para o paciente. Uma coisa que a gente precisa levar em consideração também é que hoje a gente tem o advento dos monitores glicêmicos contínuos, que também é uma solução teórica, mas um problema prático. Também para esse paciente que já tem questões, dificuldade de manejo fino, né, dessa tecnologia. Para conseguir usar. Né? Então, assim, que envolve, então, você ter cuidado quando você vai aplicar, você tem que aplicar numa região adequada do corpo, você tem que saber o procedimento para aplicação, e aí fica aquele dispositivo que parece uma moeda branco, né, que vocês veem, dá para ver algumas pessoas na rua utilizando no braço, mas a gente tem que ter cuidado quando vai tomar banho, porque qualquer coisa bate e tira, e aquilo ali é caro. É caro, né? Para algumas pessoas é proibitivo aqui no Brasil. A gente vê mais gente jovem, né, usando. Um paciente idoso conseguir manejar isso daí, ele precisa de um cuidado. Sabe quem é que maneja bem? Engenheiro. Quando eu vejo que uma pessoa é engenheira, dá super certo, porque engenheiro adora uma tabela. Adora uma planilha. Ele vem para aquela consulta com 3 páginas assim do Excel, e gráficos, transforma em gráfico tudo ainda. É sensacional. Ele transforma em gráfico ainda. E aí o monitor, hoje em dia, ele consegue te dar esses gráficos, dizer quanto tempo você passa na faixa. Quanto tempo você passa na faixa, quanto tempo abaixo da faixa você tem, e tudo isso é métrica pra gente. Aí é um sonho. É genial. Quem consegue fazer é genial. Teoricamente, é muito bom. Facilita a vida, mas na prática a gente tem que ter esse cuidado, porque tem a questão financeira, tem a questão do manejo, que não é tão simples. Em matéria de métrica, no paciente que é saudável, vamos dizer assim, o período em que ele tem que estar com controle entre 70 a 180, que é o nível de controle mais adequado, né? Ele tem que estar em torno de 70% do tempo nessa faixa. E para considerar tempo abaixo dessa faixa, ou seja, tempo em que esse paciente pode estar evoluindo com hipoglicemia, isso aí tem que estar abaixo pelo menos de 4%. O paciente mais frágil, que vamos dizer que a hemoglobina glicada, a meta dele seria 8%, já eu posso ser um pouco mais permissivo também, dizer que esse paciente tem que estar no tempo na faixa em torno de 50% do tempo. No entanto, o tempo que ele tem que estar abaixo disso é só 1%. Para considerar adequado. Porque eu vou tolerar uma hemoglobina glicada mais alta. Exato. Então não tem por que ele tá fazendo hipoglicemia. Eu quero ter mais reserva até, né, de glicemia alta, para que esse paciente não evolua para hipo. Então, para isso estar certo, ele tem que ter esse nível abaixo de 1%. E no caso daquele paciente que é muito frágil, onde eu vou considerar uma hemoglobina glicada até mais alta que isso, aí talvez eu vá considerar mais esse tipo de monitorização para paciente diabético tipo 1. Para o outro tipo de paciente,
Não o tipo 2, o É tipo mais 1. comum, né? A gente até vê paciente que usa isso com diabetes tipo 1 do que com diabetes tipo 2. E aí tem outra pergunta, porque o seu Augusto, ele começou tomando metformina, 500 miligramas 2 vezes, adicionou uma glicazida, depois entrou aqui a insulina para esse paciente. Como é que a gente deve equilibrar, Daniel, a necessidade de controlar bem a diabetes com risco de hipoglicemia e efeito adverso, levando em consideração que esse paciente já está em tratamento há muitos anos e a gente precisa revisar o esquema terapêutico dele e quando saber que é hora de ajustar. Assim, agora é hora de aumentar, agora é hora da gente intensificar seu tratamento e abrir mão dos riscos de efeitos colaterais, como de hipoglicemias, dependendo da droga que a gente escolha. Perfeito. Poxa, Cláudio, assim, eu sou fãzaço da metformina, mas como geriatra eu tenho muita preocupação com ela. Já ouviu da droga da longevidade? A droga da longevidade? A Não, essa eu não ouvi, não. metformina. Ela Falam isso, é? Não, teve essa eu nunca tinha ouvido, não. um maluco aí dos Estados Unidos que começou a prescrever para todo mundo, porque saiu um artigo de que a metformina ativa um gene, Sim. que é a rampicina, Não, isso aí... e aí todo mundo começou a usar a metformina, começou a ter diarreia, perder peso. Pois é. Aí você tocou no ponto. Diarreia, perda de peso, mal-estar gástrico, náusea. São coisas que são, infelizmente, efeitos colaterais são muito comuns da metformina. A metformina é um medicamento interessante porque ele não é hipoglicemiante. Ele tende a ser um medicamento que ele aumenta a sensibilidade do corpo à insulina, mas ele não é um medicamento hipoglicemiante porque ele não ativa liberando insulina pelo pâncreas. Não é um secretagogo. Não é um secretagogo, exatamente. Então é um medicamento interessante nesse sentido, mas no paciente idoso, principalmente o idoso frágil, é um paciente que vai fazer esse paciente perder apetite, é um paciente que pode fazer ele evoluir com diarreia, é um medicamento que pode estar relacionado a uma fragilização da condição do idoso. Sarcopenia, dinapenia, como a gente conversou aqui. Então, diabetes já está relacionado a isso. E aí eu vou lá com a metformina e isso piora ainda mais. Então, uma coisa que me preocupa muito é quando a gente começa esse tipo de medicamento para um idoso que já é frágil e o paciente nem é diabético. O paciente é hemoglobina glicada de 6,3, por exemplo, 6,2. E a gente já vê isso acontecer. Porque tá com a glicemia de jejum, tá acima de 110. Que no jovem eu posso fazer isso, mas o idoso não é jovem. É uma questão específica, a gente tem que ter muito cuidado. Então, me preocupa com a metformina. É um medicamento ótimo para quem tem indicação e quem tolera. E é um medicamento que muitas vezes, quando eu prescrevo, eu já não prescrevo a liberação rápida. Eu prescrevo a liberação estendida, o XR, a metformina XR. Eu vou falar aqui o nome da marca, mas tudo bem. Metformina XR, que ajuda um pouco no alívio desse tipo de sintoma. Os sintomas gástricos, melhora mesmo. Às vezes você começa com a liberação normal e aí o paciente vem com efeitos colaterais, né? Com diarreia, desconforto gástrico, e aí quando você troca para liberação prolongada... Confesso que eu já prescrevo a liberação prolongada. Dificilmente eu prescrevo a liberação rápida. A gente pegou mais pelo... Talvez tenha começado no SUS, né? Isso. E a gente pegou esse costume de... Exato. O paciente questão de valor e tudo, mas hoje, com a farmácia popular, metformina... E aí, deixa eu te perguntar assim, então, digamos que aquele paciente não vai merecer a metformina. O paciente é frágil, já é sarcopênico, a gente já está com medo. Que outras medicações, assim, a gente pode começar a prescrever para o paciente para iniciar um tratamento? Então, paciente que não aceita a metformina pela fragilização, a gente tem as glinidas, né, que são medicamentos interessantes para serem iniciados. Eles não têm o poder da metformina. Tem essa outra coisa, né? A metformina ela consegue baixar bem também. Ela baixa em torno de 1,5% a 2% a hemoglobina glicada do paciente. Então, ela tem um poder bem legal, né? Mas, pensando no paciente mais frágil, também já não precisou baixar tanto assim, vamos dizer, né? Então, tem as glinidas, que elas têm um efeito... menos efeito colateral, mas também tem menos efeito benéfico, vamos dizer assim. A gente tem que acompanhar esse paciente. No caso da sulfonilureia, começou aqui com uma gliclazida. A gliclazida é uma sulfonilureia que é interessante porque ela tem uma liberação, não faz tanto pico de liberação insulínica, não é que nem as outras sulfonilureias, como a glibenclamida, por exemplo, que tende a evoluir com mais hipoglicemia, mas é uma sulfonilureia, então a gente tem que ter todo esse cuidado. E as sulfonilureias, elas são medicamentos que hoje elas não estão na primeira e na segunda linha para esses tratamentos, muito por conta dos efeitos
que elas trazem, que está relacionado, além da hipoglicemia, efeitos cardíacos, aumento do risco cardiovascular e entre Perfeito. outras coisas. Então a gente tem que ter cuidado com esses medicamentos. Eu confesso que eu deixo para depois esse tipo de prescrição. Em relação a outros medicamentos que a gente pode prescrever, eu gosto muito dos análogos da SGLT2, Perfeito. no Tapa, caso, limpa. exatamente, a gliflosinas em geral, né? Aqui a gente vai ter a dapagliflozina e a empagliflozina. Além disso, pelo efeito benéfico cardíaco e renal desses pacientes. Confesso que eu prescrevo muito pouco é, é, análogo de ALP. Tá, interessante. Tá certo? Prescrevo muito pouco, porque são medicamentos que estão relacionados à perda de peso importante, a sintomas gástricos, intestinais, tanto constipação quanto diarreia. Enfim, no paciente obeso, eu acho que pode fazer sentido, mas é algo que tem que ser feito com muito cuidado, porque eu não quero que o paciente perca peso muito rápido. Eu não quero que esse paciente perca músculo. Se ele perder alguma coisa, ele precisa perder gordura, massa magra. Como assim? Desculpa, massa gorda, mas massa magra ele não pode perder. A droga do momento, novo cajuzinho do verão. É um medicamento Semaglutida, sensacional tirzepatida. pro paciente obeso, ainda mais robusto. obeso funcional, exatamente. Essa é a Jovem, o chave. cara jovem, eu acho que é um Cai medicamento pra assim dentro. que realmente Muda a vida. revolucionou a medicina, ainda mais uma medicina ocidental, que quando a gente se baseia nos Estados Unidos, a quantidade de obesidade que acontece naquele país não é brincadeira, né? Então é um medicamento que revoluciona. Mas a gente tem que ter cuidado com as promiscuidades relacionadas à medicação. Tem Isso. tanta gente utilizando sem indicação, sem necessidade e sem fazer o dever de casa, porque não adianta nada tomar o medicamento e não fazer a dieta que tem que fazer. Só fazer a dieta por conta do mal-estar que a medicação me provoca. Não fazer a atividade física que esteja relacionada à manutenção da massa muscular necessária para isso. E não seguir a dieta adequada com proteína, e você vai reduzir a ingesta, vai fazer uma refeição a cada 2 dias, não come proteína, fica sarcopênico, leva uma queda, quebra o fêmur, hospitaliza e evolui mal. E aí depois fica sem fazer a medicação e volta todo o peso de novo. Ou mais. Então isso é um baita de um problema. A gente tem que ter muita responsabilidade. A quantidade de pessoas que eu conheço, não devia nem estar falando isso aqui, mas a quantidade de pessoas que eu conheço que usam esse medicamento sem acompanhamento médico hoje em João Pessoa, eu não duvido que seja uma prática nacional, Com certeza. é absurdo e isso vai trazer muito problema ainda para essas pessoas. Pode não ser com você, pode não ser com alguém que você conhece, mas quando a gente olha saúde populacional, vai ter gente que vai estar perdendo pâncreas, vai ter gente que vai estar fazendo neuropatia, vai estar fazendo oftalmopatia, retinopatia por conta desse tipo de uso indiscriminado desse tipo de medicamento. Não, Muito cuidado. tem que ter muito cuidado. E quando a gente fala do idoso, especialmente, quando a gente pensa o que é que essa medicação ela consegue fazer, tirar 25 quilos, 20 quilos de um paciente, isso no idoso pode ser trágico. Exatamente. Então, tanto pode desencadear transtorno cognitivo por uma perda de peso excessiva, quanto esse paciente ele vai ficar sarcopênico, ele vai fragilizar e redução de mobilidade e não vem com esse acompanhamento multi junto, então gera uma cadeia de eventos deletérios na vida desse paciente que com certeza não valem a pena a prescrição Perigosíssimo. sem acompanhamento. Mas tudo bem, então o seu Augusto, agora já com 82 anos, ele seguiu independente, lúcido, mas limitado aí pelas dores do joelho de artrose. Dessa vez, ele apresentou uma glicada de 6,4%. E veio se queixando de uma coisa, cansado de tanto remédio. Normal demais, quem nunca. O novo médico, então, decidiu diminuir aí o tratamento do seu Augusto. Suspendeu a glicazida e reduziu a insulina. Seu Augusto sai do consultório aliviado e vai direto para uma lanchonete. Ele disse, doutor, finalmente, eu já não aguentava tanta medicação. E aí, segue a vida, agora com essa desprescrição dessas medicações. À primeira vista parece uma coisa sensata, mas o que é que a gente precisa ter de cuidado quando a gente vai começar a desprescrever medicação do paciente idoso? Olha, antidiabético. Da mesma forma que quando a gente começa no idoso, tem aquela velha máxima, né? Start low, go slow, but go. É igual na desprescrição, né? Então, é um paciente que está com hemoglobina glicada de 6,4
E aí, vamos dizer, metformina reduz em torno de 1,5% a 2% essa hemoglobina glicada. A sulfonilureia também tende a diminuir nesse nível a hemoglobina glicada. Mas a insulina que ele reduziu. Aqui eu não sei quanto ele reduziu, não fala, mas a gente tem que ficar atento. E aí, esse paciente vai para casa. Vamos dizer que ele reduziu a sulfonilureia, suspendeu a sulfonilureia, no caso, né? E aí ele vai evoluir com 1,5% acima. 1,5% já dá 7,9%. E aí ele tem a insulina, que eu também reduzi. Isso vai tender a subir além do 8. A gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que falar para esse paciente que ele vai voltar no meu consultório na próxima semana com o controle glicêmico dele bem feito. Não dá para esperar 3 meses para a próxima hemoglobina glicada para a gente poder reavaliar. Esse paciente tem que voltar com a gente mais próximo. Tudo bem reduzir, eu não vejo nenhum problema, mas tem que estar mais próximo. Outra coisa, esse paciente está cansado de tanto remédio, ele está limitado pelas dores no joelho, e como é que está a saúde muscular desse paciente? Porque se é um paciente que está perdendo músculo, que não está comendo bem, de repente, essa metformina era onde eu talvez começasse junto com a gliclazida. Talvez eu não tirasse a insulina tão rápido dele. Eu deixasse a insulina, tirasse a metformina, dependendo do quadro clínico dele. Perfil. Mas isso mostra o que é importante a gente ter na hora de desprescrever. Dá trabalho, precisa fazer conta. A gente tem que saber quais são as metas, o que é que eu espero com aquela retirada daquela medicação e fazer uma retirada estratégica. Não é só tirar remédio, né? Eu preciso saber que remédio, assim como a gente escolhe muitos remédios, não pelo efeito principal, mas pelo efeito até colateral daquela medicação. Muito comum com antidepressivo, por exemplo. A gente bota um antidepressivo que o efeito colateral é sono. Então, na hora de tirar a medicação, a gente também tem que saber quais são os efeitos que aquela medicação pode estar gerando no paciente na hora de fazer essa prescrição e fazer isso com calma e reduzindo essas doses graduais. O idoso é aquele cara equilibrando 15 pratos, né? E aí você quer tirar 2, 3, 4 pratos de uma vez da mão dele, de banana todo. Exatamente. Então, fazer essa prescrição com calma, com estratégia, ponta do lápis e acompanhar de perto esse paciente. Assim, acho que a desprescrição é talvez o trabalho mais intenso do geriatra. Acho que para tudo, assim, sabe? Acho que é o que é mais fácil no consultório, mais do que avaliar a cognição, porque às vezes as pessoas pensam que o que a gente mais faz é avaliar a cognição. Não é. Para mim é desprescrever. É a coisa que eu mais gosto de fazer, é o que eu vejo realmente que o paciente surge das cinzas muitas vezes. É muito bom. Tanto medicamento que ele faz. É incrível. É muito bom quando você tira a mão do paciente, né? Você começa... E aí, assim, quando a gente começa a desprescrição, eu sempre falo para o paciente que, pronto, agora a gente vai começar a fase de desprescrição. Porque a coisa vai acontecer segundo um passo a passo. A gente não vai fazer tudo de uma vez só. E aí vai tirando devagar e magicamente parece que esse paciente vai mesmo ressurgindo das cinzas. Sim. Até aquele paciente, por exemplo, cuidado paliativo, né? Chama o paliativista, tá lá fazendo 15 medicações, você tira um bocado e aí o paciente até vai de alta às vezes para casa. É muito comum isso acontecer no hospice, né? Exato. O paciente vai para casa, aquela extubação paliativa, que todo mundo esperava que o paciente fosse evoluir nas próximas horas e o paciente vai para casa. É incrível quando isso acontece. Você para de mexer, para de atrapalhar o paciente melhora. Né? Mas é muito isso. E aí, assim, a gente precisa entender, né? Esse paciente com a gonartrose, essa gonartrose, ela está acontecendo por fragilização, essa gonartrose piorou, o paciente está mais acamado, dependente, por conta da perda muscular. Obesidade sarcopênica. Exatamente. Isso aí gera um mundo de outros problemas que esse paciente vai precisar lidar a partir de então. Então, assim, eu lembro de um estudo que já é antigo, já é da época da meu R3 de clínica, no HC. Não diga que é antigo, não, porque... Pô, é 2013. É 2013, mas já tinha esse estudo. E é um estudo do JAMA, que mostrou que tinha uma paciente hipotética no artigo de revisão, né? Que falava uma paciente de 75 anos, que tinha hipertensão, diabetes, dislipidemia e osteoporose. E a quantidade média de medicamentos que essa paciente tinha em 2013 para lidar com as situações era em torno de 12 medicamentos por dia. Nossa. Aí tinha mais de 20 tomadas de medicamentos por dia. Então, era uma coisa absurda que a pessoa precisava lidar. Né? E isso tudo gerando essas interações.
Então, é uma situação que acontece em pacientes como o seu Augusto, aos 82 anos aqui no caso, e que a gente tem que estar com muito cuidado. Porque no momento que eu começo a mexer nisso tudo, como o Claudio falou, né, são os vários pratinhos, e ele começa a descompensar em outros níveis. Então a gente tem que ter esse cuidado muito de perto, porque ele pode cair, ele pode evoluir com uma fratura, né, osteoporótica, ele pode ter de repente um acidente vascular associado nessa desprescrição. Por mais que a gente perceba que a desprescrição ela faz sentido no sentido funcional, se ela é feita de forma intempestiva e inadequada, eu gero mais problema para esse Troca os paciente. pés pela mão. Então, ó, recado. Desprescrição faz sentido, é lindo, é maravilhoso, vá atrás, mas não tenha pressa. Se aquela medicação não está causando efeito colateral grave, limitante, que você precisa tirar logo, vá sem pressa. Rebaixando a dose, tira primeiro uma medicação, vê como fica, tira uma outra, vê como fica. Porque muitas vezes esse paciente vai precisar de um certo tempo até ele conseguir enxugar essa prescrição, porque vocês viram que tem muita coisa em jogo. Não é só a diabetes, né? Tem artrose, às vezes precisa de analgésico, às vezes o paciente faz uso de corticoide, anti-inflamatório, então precisa ser avaliado todo o contexto. Ser geriatra ou trabalhar com paciente idoso dá trabalho mesmo, né? Por isso Sim. que é tão complexo, tão complicado, não tem resposta simples. Agora sim, o motivo desse episódio foi o seguinte: Daniel trouxe pra gente um artigo, um estudo, que fala sobre a desprescrição de antidiabéticos nos pacientes idosos. Porque a gente já sabe que faz sentido a gente ter metas mais altas, a gente ser um pouco mais permissivo no tratamento desse paciente, e a gente aprende isso também como uma lei, né? Então, o paciente idoso, ele tem metas mais altas, você tem que diminuir remédio e vai ter que tirar, e a gente também assume isso como uma lei. E aí eu queria que o Daniel comentasse esse artigo publicado em 2025 no Age and Aging. E assim, ele trouxe uma coisa para a gente ter em mente muito importante. Diga aí, Daniel. É um estudo publicado agora em 2025 que ele analisou a desprescrição de drogas hipoglicêmicas, essa desintensificação do esquema terapêutico, a mortalidade e a admissão hospitalar em pacientes idosos com diabetes tipo 2. Foi uma coorte um pouquinho diferente, foi um estudo que o método ele é um pouco complexo, aonde ele analisa as interações, interação por interação, e ele emula essas evoluções. Então é um estudo Emula. retrospectivo. Mais uma palavra aí, viu? Emula. Então, pois é um estudo retrospectivo, e eles começam a emular dados, trabalhando qual seria o possível desfecho daquele paciente naquela interação, aonde eles pegaram e dividiram um grupo em que não houve desintensificação na consulta e outro grupo que houve desintensificação na consulta. Para considerar desintensificação, eles consideraram uma redução de pelo menos 50% na dose dos medicamentos em geral, ou a suspensão de medicamentos específicos, com um padrão. Eles dividiram os medicamentos também, medicamentos que reduzem insulina, que liberam insulina, medicamentos que não liberam insulina, que são hipoglicemiantes e não hipoglicemiantes. Então, eles analisaram essa desprescrição a partir do olhar dos hipoglicemiantes, tá certo? E aí eles começaram a perceber, né, que nessas emulações, eles tinham um aumento do risco de mortalidade e hospitalização nos primeiros meses após essa desintensificação. Um aumento do risco de em torno de 33%, risco relativo, isso é importante dizer. Tá? Qual é o problema desse estudo? É um estudo que, por ser um estudo retrospectivo, a gente não tem como analisar causalidade. É um estudo retrospectivo onde eles não têm como dizer e não tiveram como separar pacientes com diabetes mais descompensados e pacientes em fase final de vida. Em quem é que você desprescreve? É o paciente mais grave, é o paciente mais frágil, é o paciente que está em fase final de vida. Então, o que ele percebeu é que houve um aumento dessa hospitalização, houve um aumento dessa mortalidade. Ele não consegue dizer que esse aumento de mortalidade foi por conta da desprescrição, mas é o que abre o olho pra gente. Perfeito. Pega o grande conceito da coisa, né? Não se atenha a um detalhe. Pega o grande conceito da história. Isso.
A desprescrição tem que ser feita de forma segura, gradual, com estratégia, um remédio por vez, reduzindo gradualmente aquela dose, reavaliando periodicamente e você tendo um plano na sua cabeça do que é que você está querendo fazer com a redução dessa droga. Exatamente, não dá para fazer na louca, né? Então tem que ter cuidado porque os pacientes, quando é feito de forma adequada, se beneficiam. Eu reduzo hipoglicemia, muitas vezes para o paciente que está nessa situação de perda de funcionalidade, fragilidade e fase final de vida, o que vai matar ele mais rápido é a hipoglicemia, tá certo? O que vai fazer ele perder capacidade cognitiva, capacidade de comunicação, interação e passar seus valores e crenças, por exemplo, é hipoglicemia. Ah, mas tá com a glicemia de 200, 180. Olha, muitas vezes isso não é problema, tá tudo certo. Você tá consciente conversando, comendo o que quer comer, conversando com quem quer conversar e tá tudo certo. Não é problema. Mas hipoglicemia vai ser o que vai trazer problema para ele. Mas eu não posso fazer isso de qualquer jeito. Então a gente tem que ter muito cuidado e acompanhar esse paciente muito de perto. Perfeito. Então, o seu Augusto, depois de toda essa conversa, seguiu lá sem suas medicações, feliz, saltitante. 2 meses depois, no domingo, ele acordou com um aperto forte no peito, irradiando para o braço esquerdo, com sudorese. A filha levou ele rapidamente para o pronto-socorro. Chegou lá pálido, ansioso, diaforético, com a pressão 16/9, frequência cardíaca de 96, respiratória de 22, saturando 93%. No eletro inicial, ele tinha só umas alterações inespecíficas em derivações anteriores, com a troponina discretamente elevada e uma glicemia de 218. Estabilizaram, o paciente teve uma recidiva da dor. Na hora fizeram um novo eletro. Nesse novo eletro, elevação do ST de V2 a V5, um infarto agudo do miocárdio de parede anterior. Foi feita uma angioplastia, colocou um stent em DA e evoluiu bem. Só que a filha perguntou, meu Deus, será que mexeram demais nos remédios dele? Será que esse infarto que meu pai teve foi porque tiraram as medicações antidiabéticas dele e o diabetes descompensou demais e ele infartou? Eu acho que essa pergunta ela é bem capciosa. Causa ou consequência, né? É uma pergunta difícil de responder. Com certeza. Eu acredito que através do estudo que eu acabei de falar do Aging and Aging, né, a gente não tem como dizer isso categoricamente, porque o estudo não tinha poder para dizer isso, mas é algo que a gente precisa ficar na mente. A gente não vai ser também aquele profissional que vai dizer, não, é por isso mesmo, que eu tenho estudo aqui que mostra, não posso falar isso aí seria muito antiético. Não só com um colega, mas estaria errado do contexto científico da coisa. O que eu posso falar é que o desfecho cardiovascular é um dos desfechos mais comuns relacionados ao diabetes. É um paciente que já tem pelo menos 10 anos de diabetes aí em evolução. É uma situação que está muito presente e poderia acontecer de uma forma ou de outra. Importante que isso seja acompanhado, importante que esse paciente faça os exames periódicos, aonde a gente possa, né, de repente, identificar um processo em evolução. De repente, é um paciente que já talvez se beneficiasse de antemão de uma estatina, né? Se beneficiasse de antemão de realizar atividade física, dieta, outras coisas que ele pudesse fazer naquele momento. Daniel, e a aspirina? A aspirina é capciosa, porque a gente não tem evidência de benefício de prevenção primária com aspirina acima dos 80 anos, tá certo? E para de epidemia? Também não tem. Tá? Mas a gente já conversou um pouquinho sobre... por falta de estatística. Exatamente. A gente já falou um pouquinho sobre isso, a questão da hipercolesterolemia. Isso vai depender muito da avaliação prognóstica desse paciente, mas pode ser que faça sentido a estatina. O AS, a gente sabe que tem muito... as evidências são muito fortes no sentido de não ter, né, esse benefício todo. Mas a partir de agora ele vai ter a necessidade, porque já é uma prevenção secundária. Agora foi, né? Agora ele vai receber. Agora tem. Parabéns, seu Augusto. Exatamente. E é entender isso. Eu acho que, assim, é uma diferença no nosso geriatra. Muitos médicos, quando lidam com pessoas mais novas, eles focam muito em tentar evitar as doenças. Correto, perfeito. Talvez a nossa grande missão como médico seja a gente postergar esse risco. Mas a gente, geriatra, que está lidando com um pouco mais do fim da linha da história, a gente sabe que, eventualmente, vai acontecer algum evento desse. Paciente diabético, hipertenso, com dislipidemia, uma hora ou outra, ele vai ter um infarto, ele vai ter um AVC, ele vai ter algum evento cardiovascular maior.
qual foi a causa derradeira daquilo ali? Foi a desprescrição? Não dá pra gente saber. Foi, na verdade, a junção de todos aqueles fatores. E aí é você agora, no novo estado desse paciente, também saber adequar o tratamento para o novo estado funcional. Porque digamos que não tenha sido um infarto, tenha sido um AVC, esse paciente agora ficou plégico à direita e está acamado. Né? Sim. Vai mudar a perspectiva desse paciente. Agora faz mais do que sentido esse paciente entrar numa linha de desprescrição, talvez mais intensiva. Sim. Virou uma demência vascular, o paciente vai progredir em alguns anos, perda de funcionalidade. Então, a prescrição, toda a medicação, ela é dinâmica, né? Ela entra, sai, é ajustada. Exatamente. Por isso a consulta geriátrica demora um pouco, né, pessoal? Não dá pra dizer que dá pra consultar, fazer consulta geriátrica em 15 minutos, não tem como. Se você tá fazendo em 15 minutos, não tá sendo uma consulta geriátrica, muito provavelmente. Isso é uma luta intensa. Ah, não tem como fazer mais rápido, não. Eu digo, não, não dá. Porque se eu fizer mais rápido do que isso, não é geriatria. Ele está sendo Exato. atendido. Acho que tem que ser prático. Como eu falei, né? Quando a gente começa na geriatria, a gente quer fazer teste cognitivo pra todo mundo, todos eles, né? A consulta demora 1h30, 2 horas de consulta lá Você não faz a água no toda, porque não dá ACMG, tempo. no A2MV, né? No caso. Mas é o tipo da coisa que você precisa entender o que é importante para aquele momento e direcionar, entendendo que é um acompanhamento longitudinal, que nessa consulta você vai avaliar certas coisas, mas no retorno você vai avaliar outras, e assim você vai complementando uma consulta com a outra nessa longitudinalidade que o paciente merece, Perfeito, que geriatria é precisa. lindo. Demais. E aí o Carlos Augusto resume bem o desafio aí dessa diabetes do idoso, né? O controle não está em a gente ter aquela hemoglobina glicada perfeita no alvo, mas a gente conseguir trazer segurança para o paciente, tanto de prevenção de eventos macro e microvasculares, de complicações, de diabetes, hipertensão, de outros cofatores, quanto também na sua qualidade de vida, no seu acompanhamento mais próximo, no risco de polifarmácia, é você conseguir de novo manejar, né, todos os fatores que são caros para o paciente idoso. No fim da conta, eu acho que esse caso mostra aí pra gente que o menos ele precisa vir com sabedoria, né? Não é só tirar o pé do acelerador. Teve um Perfeito. caso também na residência, falaram assim, o geriatra é o médico que tira remédio, ou que não faz nada. Aí o curiatra disse, perfeito, só que para não fazer nada eu tenho que saber muito. Então assim, pra gente tirar a medicação, pra gente optar por não fazer alguma coisa, você tem que ter um domínio muito maior sobre aquilo, né? Exatamente. Então, Pra precisa ter ter essa paz de junto. espírito para tirar, E para estar seguro disso. não é fácil, não é simples. Perfeito. Mas é importante. É importante que tenha quem faça. E aí, pra gente encerrar, Daniel, se pudesse deixar uma orientação, um conselho para quem tá em casa ouvindo a gente aí na paz, qual seria a principal mensagem aí do cuidado do idoso com diabetes? Acho que a gente precisa ter parcimônia, né? Tem uma qualidade que eu acho importante do médico, que a gente até conversou isso há algum tempo atrás, que é a equanimidade. Que é a capacidade de se Outra. permanecer calmo em situações onde muitas vezes eu não tenho a melhor evidência, onde eu tenho que ter esse acompanhamento com cuidado, paz de espírito e tranquilidade para poder seguir sem desespero, sem colocar a carroça na frente dos bois. Então, diabetes no idoso, assim, todas as condições que afetam o idoso, a pessoa idosa, precisam desse conceito. Que é um conceito meio estoico. Meio não, muito estoico. Perfeito. Né? É maravilhoso esse conceito aí. A gente vai ter que discutir sobre isso um dia, porque isso faz muito sentido. Isso é a cara do geriatra. Exatamente. Uma das coisas que me chamou muita atenção. Como é? Equanimidade. Equanimidade. Entendeu? Acho que é super importante. E aí, assim, é importante. Acho que não é só o conceito de menos é mais. Nem sempre menos é mais. Às vezes, menos é menos mesmo. Né? Mas que a gente precisa ter a ideia do start low, go slow, but go. O que significa? Comece com dose baixa, com intervenções pequenas, vá devagar, mas vá. Inicie, se mexa. Não fique parado. Acho que essa é uma lição importante desse artigo. Eu acho que a nota que eu dou para ele, Cláudio, eu não dou uma nota alta não, porque é um estudo que ele não muda a prática. Talvez ele só chame a atenção para uma coisa muito específica, eu daria 2,5. Eu teria dado 3, mas estamos na média. Ficou na média aí esse artigo. Mas é isso.
A gente só queria trazer esses pontos principais, dar uma revisada no cuidado do paciente idoso com diabetes, que a gente sabe que é um tema muito comum, é a prática do dia a dia, é o que vai acontecer. Muitas vezes a gente foca no tratamento medicamentoso, não investimos em estilo de vida, uma alimentação correta, atividade física correta para esse paciente, ou nos outros exames de rastreio. Então, esse paciente muitas vezes desenvolve complicações que poderiam ter sido prevenidas quando a gente intensifica um pouco mais o tratamento, caso seja permitido. Alguma mensagem final pra gente? É isso? Acho que é isso. Vai, Leão. Perfeito. Clube do Remo. Ainda não aprendi. Equanimidade. Equanimidade é ficar tranquilo com um gol aos 47 segundos do Perfeito. tempo. Torcedor do Remo sabe muito bem o que é isso aí. Exatamente. Isso é equanimidade, pessoal. Fiquem de olho aí. Perfeito, pessoal. Espero que tenham gostado. Foi um abraço. Até a próxima. Até a próxima.